Na manhã do dia 5 de dezembro de 1945, na base aeronaval americana em Fort Lauderdale, na Flórida, 5 aviões Grumman Avengers estavam alinhados, quase prontos para um voo de treinamento de rotina marcado para aquela tarde. Mas o cabo da Marinha Alan Cosnar, um dos membros da tripulação, estava preocupado. Ele teve uma estranha sensação de que alguma coisa terrível estava para acontecer. 45 minutos antes da decolagem, ele desistiu de voar. Às 14 horas, os 5 pilotos e 9 membros da tripulação estavam prontos. Os aviões do voo 19 rugiram pela pista e decolaram. Quando o comandante de voo, tenente Charles Taylor, checou os instrumentos, refletiu sobre a desistência de Cosnar. Para ele, um veterano com 6 anos de prática e 2.500 horas de voo, era apenas outra missão de rotina. Mas 3 horas depois, o voo 19 desapareceria completamente. 5 aviões e 14 homens sumiram sem deixar vestígios em uma área que ficaria conhecida como o Triângulo das Bermudas. O monomotor torpedeiro Avenger PBM-3 era uma aeronave poderosa e versátil. Projetado tanto para uso em porta-aviões como em bases terrestres, ele afundou muitos navios de guerra japoneses na Segunda Guerra Mundial. Capaz de voar 480 km por hora, cada um dos aviões do voo 19 tinha combustível suficiente para 1.600 km. A temperatura era quase perfeita, com pequenas nuvens esparsas e ventos de nordeste moderados. Após a decolagem de Fort Lauderdale, o voo 19 foi instruído a voar a leste por 250 km para a prática de bombardeio. Depois, os aviões voariam ao norte por quase 120 km antes de rumar a sudoeste de volta à base. O tempo total de voo era estimado em 2 horas. Os 5 aviões chegaram na zona de lançamento perto de Bimini, nas Bahamas, por volta das 14 horas e 30 minutos, conforme previsto. Tendo completado com sucesso os ataques de treinamento, o voo 19 continuou rumando ao leste. Até então, tudo corria normalmente. Enquanto isso, os radiooperadores da torre de controle em Fort Lauderdale esperavam ser dispensados às 16 horas. Só faltava saber a hora estimada de pouso do voo 19. Às 15 horas e 45 minutos, o comandante Taylor, do voo 19, fez contato. Mas não era uma mensagem de rotina. Taylor parecia apavorado. Chamando a torre. Essa é uma emergência. Parece que estamos fora de curso. Não enxergamos terra. Repito, não enxergamos terra. Qual é a sua posição? Perguntou a torre. Houve uma pequena pausa. Enquanto esperavam a resposta de Taylor, os radiooperadores rastrearam os céus em busca de algum sinal dos 5 aviões. Não viram nada. De repente, o rádio voltou a funcionar. Era Taylor novamente. Não estamos certos de nossa posição, ele disse. Não sabemos onde estamos. Acho que estamos perdidos. Os radiooperadores instruíram Taylor a voar a oeste. Acreditavam que assim os aviões retomariam o curso. Sua resposta foi alarmante. Não sabemos que lado é oeste. Tudo está errado, estranho. Não conseguimos ter certeza de nenhuma direção. Nem o oceano parece normal. Poucos minutos depois, outra voz surgiu do voo 19. Era o capitão George Stiver, um dos pilotos companheiros de Taylor. Mas Stiver parecia tão confuso quanto Taylor. A torre teve dificuldade em entender por causa da estática, mas entreouviu a mesma mensagem aterrorizada. Não estou certo de onde estamos. Acho que passamos sobre a Flórida e devemos estar no Golfo do México. Um curto silêncio se seguiu. Imaginava-se que o voo 19 tivesse feito uma curva de 180 graus que deveria trazê-los de volta para a Flórida. Às 16 horas e 25 minutos, Stiver foi ouvido novamente. Sua voz parecia fraca e distante. Parece que estamos em águas brancas. Estamos completamente perdidos. Foram as últimas palavras que todos na torre de controle ouviram do voo 19. Um avião de busca decolou da base naval do Rio Banana, 240 quilômetros ao norte da costa da Flórida. Era o gigante Martin Mariner, um hidroavião com tripulação de 12 pessoas e autonomia de 24 horas.
O Mariner informou 10 minutos depois que havia alcançado a última posição aparente do voo 19. Não havia sinal da patrulha perdida. Eles também reportaram atravessar ventos fortes acima de 2.000 metros. Pouco tempo depois, o rádio perdeu contato. Nada mais se soube do Mariner. Agora, 6 aviões e 27 homens haviam desaparecido sem deixar rastro. Na manhã do dia seguinte, 6 de dezembro, a maior operação de busca e resgate por mar e ar dos Estados Unidos foi acionada. Aproximadamente 300 aviões militares, o porta-aviões Salomon, 18 embarcações da Guarda Costeira, 4 destroyers, vários submarinos e centenas de aviões particulares, iates e cruzadores vasculharam 770 quilômetros quadrados de oceano na busca desesperada pelos homens do voo 19 e do Mariner. A busca se estendeu de Everglades ao Golfo do México e cobriu centenas de quilômetros da costa das Bahamas e da Flórida. Não houve resultado. Nenhum sinal de vida foi encontrado. Não havia destroços, nem mesmo manchas de óleo. Finalmente, 4 dias depois, quando anoiteceu e as condições de tempo pioraram bastante, a busca foi encerrada. O voo 19 e o Mariner, junto com suas tripulações, haviam desaparecido sem deixar pistas. Mas o mistério permaneceu. Ninguém soube o que aconteceu com os aviões e os homens a bordo. Encerrada a busca pelo voo 19 e pelo Mariner, uma comissão naval de inquérito foi formada. A comissão considerou submeter à corte marcial o oficial que checou os instrumentos do voo 19 antes da decolagem. Mas ficou claro que tudo estava funcionando corretamente. A comissão soube que pouco antes de o voo 19 desaparecer, uma mensagem de rádio de um dos pilotos foi interceptada pelo capitão Robert Cox, que liderava outro esquadrão sobre Fort Lauderdale. O piloto, de codinome FP-28, parecia reclamar que as 2 bússolas estavam com problemas ao voar sobre o que pensou ser as ilhas da Flórida. Mas nenhum dos aviões deveria estar perto das ilhas. O piloto foi instruído a voar costa acima com o sol à esquerda. Se o voo 19 estava sobre as ilhas, significa que ele passara sobre Miami e se afastava de Fort Lauderdale. FT-28, parecendo muito confuso, disse que havia acabado de passar por uma pequena ilha e que não havia mais terra à vista. Isso significa que o voo 19 não poderia ter estado sobre as ilhas da Flórida. Os Grumman Avengers, obviamente, haviam perdido o rumo. Onde estariam então? O inquérito não conseguiu encontrar as respostas. Além de concluir que o avião de busca Mariner poderia ter explodido no ar, a comissão não tinha pistas sobre o destino do voo 19. Como disse um dos membros, a comissão não foi capaz sequer de fazer uma boa suposição. Outro membro acrescentou que os aviões haviam desaparecido como se tivessem voado para Marte. Sem uma explicação racional imediata para o desaparecimento do voo 19, teorias questionáveis começaram a surgir. Alguns diziam que o avião e tripulantes foram abduzidos por seres extraterrestres. Outros, que eles foram sugados pelo mar devido a um tornado gigante. Ou submetidos a gases venenosos provenientes do mar Sargasso. Outros ainda sugeriram que eles foram destruídos pela erupção de um vulcão submerso ou simplesmente que morreram devido a uma imensa colisão aérea. Mas se houve uma colisão, haveria sinais de destroços. E nada foi encontrado. Com o passar do tempo, a explicação mais plausível foi a de que o tenente Taylor e o resto da tripulação perderam-se porque presumiram que suas bússolas não estavam funcionando adequadamente. Quando Taylor pensou estar sobre as ilhas da Flórida, talvez estivesse sobre uma cadeia de ilhas ao norte das Bahamas, que vistas do ar pareciam semelhantes. Sem a referência de uma faixa litorânea, Taylor pode ter ignorado as bússolas e seguido no que esperava ser o rumo certo até a base de Fort Lauderdale. Taylor pode ter conduzido o voo 19 cada vez mais longe, na direção errada. Não havia nada entre as Bahamas e a África, a não ser as intermináveis e profundas águas do Oceano Atlântico. Os Avengers tinham combustível suficiente para 1.600 quilômetros, ou aproximadamente 3 a 4 horas de voo.
Se eles se dirigiram para o Atlântico, não demoraria muito para que o combustível acabasse e tivessem de pousar na água. Durante a Segunda Grande Guerra, muitos aviões pousavam no mar e flutuavam o tempo suficiente para a tripulação escapar do naufrágio e esperar o resgate. Mas se os aviões foram obrigados a pousar, por que nenhum piloto pediu socorro por rádio durante a descida? Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu com o voo 19. Os aviões desapareceram no que ficou conhecido como o Triângulo das Bermudas, um trecho de água fora da costa sudeste dos Estados Unidos, cujos vértices imaginários estão em Miami, Bermudas e Porto Rico. 2 anos depois, em 3 de julho de 1947, um avião de carga C-54 da Força Aérea Americana desapareceu a 160 quilômetros da costa de Bermudas. Em 30 de janeiro de 1948, desapareceu o tetramotor britânico Tudor 4, avião de passageiros que ia de Londres a Kingston, na Jamaica. Às 20h30, o capitão contatou a Torre de Bermudas, dizendo estar 645 quilômetros a nordeste e esperava pousar para uma escala antes da meia-noite. Foi a última notícia do avião. Apesar da busca que durou uma semana, o avião e seus 31 passageiros e tripulantes nunca foram encontrados. Durante os anos seguintes, os misteriosos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas continuaram. Em 28 de agosto de 1963, 2 extrato-tankers KC-135 partiram em missão secreta da base da Força Aérea em Homestead, na Flórida. Após informar a posição pelo rádio, 540 quilômetros a sudoeste de Bermudas, houve silêncio total. 2 destroços foram encontrados depois, sugerindo uma colisão, embora os destroços estivessem separados por 260 quilômetros. O termo Triângulo das Bermudas foi cunhado pelo escritor americano Vincent Geddes em um artigo para a edição de fevereiro da revista Argosy. O artigo causou sensação ao descrever os desaparecimentos aparentemente inexplicáveis de 1.000 pessoas, 61 embarcações e 34 aviões. No ano seguinte, Geddes incluiu um capítulo sobre o sinistro triângulo em seu livro Horizontes Invisíveis, aumentando o mistério. Outros escritores embarcaram na história de Geddes. O público estava fascinado pelos misteriosos desaparecimentos e quase todos os livros tornaram-se sucessos de venda. Cada autor tinha uma teoria própria sobre o Triângulo das Bermudas. Charles Berlitz, neto do famoso fundador da Escola de Línguas, atribuiu o fenômeno a uma aberração da natureza. Maybe that right here on the Earth, on our own Earth, quite close to the coast of the United States, something has happened, or something is happening, which sort of reverses the laws of nature with which we are presently familiar. O escritor e cineasta Richard Weiner, que passou muito tempo navegando pelo Triângulo em seu barco, diz que 3/4 dos desaparecimentos podem ser explicados por causas naturais, mas os demais continuam misteriosos. We don't know what it is. That makes it a mystery. We have not solved it. If we knew what it was out there, we would not have a mystery. You would not be shooting this film with me today, and I would not have written a book on the subject. Desde o desaparecimento do voo 19 em 1945, a Guarda Costeira americana se manteve cética em relação a teorias sobre forças sobrenaturais existentes no Triângulo das Bermudas. Ela está mais inclinada a acreditar em tempestades inesperadas, turbulência extrema, a forte corrente do Golfo ou simplesmente erro humano. Para provar essa tese, em 1975, um avião da Guarda Costeira de Miami fez a mesma rota que o malfadado voo 19 fizera 30 anos antes. A tripulação acreditava que o voo 19 se desviara do curso porque o tenente Taylor provavelmente interpretara mal os instrumentos. Here we are heading into nothingness. Got some lousy weather, which is just about what he would have experienced, I would imagine. Of course, the man was confused and probably a little frightened at the time. And don't forget, he's trying to herd about 3 or 4 inexperienced students around the skies with him. He undoubtedly had his hands filled. Se o voo 19 rumava para o norte, como se supõe, Taylor estaria conduzindo sua patrulha condenada na direção errada. As he approached the island here, he decided that he was in the Florida Keys and took a
steered a course to get him back to Florida mainland and to run into absolutely nothing between here and Africa, except deep water. Será que foi isso que ocorreu? Será que o voo 19 apenas se perdeu e continuou até que cada um dos aviões ficasse sem combustível? Don Paul, um dos operadores de rádio na torre de controle de Fort Lauderdale na época, acredita que sim. It was just disorientation. He was just mentally confused and panicked. Is my estimate of the situation. It's what really happened. Of course, they milled around out there till they ran out of gas that night. The end result that they don't bother finding out about. O escritor Larry Kush concorda. The ditching actually occurred in the dark during a storm, and these are there was a ship in the area that reported very rough seas. So what we had here was not a flight of 5 planes with 5 experienced pilots ditching on a nice sunny afternoon, which is what the story is, but we had 4 student pilots and a disoriented instructor coming in ditching in the dark in a storm, and as a pilot that's something that I would prefer not to spend my evenings doing, because it could be, the chances of a successful ditching under circumstances like that are practically negligible. Mas, se esse foi realmente o destino do voo 19, o que teria acontecido com o hidroavião Mariner enviado para encontrar os aviões desaparecidos? A princípio, houve uma confusão sobre se o Mariner decolou às 16h25 ou em torno de 3 horas depois. And then immediately, according to the stories, the Sir Martin Mariner search plane took off, so we picture the search plane going out in nice sunshiny weather and late in the afternoon and just simply vanishing in a sky, a nice friendly sky. Mas o Mariner só decolou às 19h27. E apesar de nenhum vestígio ter sido encontrado, Richard Adams, então responsável pelas missões de resgate, está convicto de que o avião explodiu no ar. The Mariner carried a very large load of gasoline which permitted it to stay in the air for many hours. In fact, we used to call it the flying gas tank because it was carried so much gasoline, and the fumes which would collect inside the hull could make it a potentially flying bomb. It could have happened in the excitement of the search that they did not take the normal precautions that we always took in the PBMs to make sure nobody smoked in the gasoline compartments. Apesar de essa teoria parecer plausível, ainda existem dúvidas sobre o que realmente aconteceu com o Mariner e com o voo 19. Embora nenhuma teoria possa ser provada, Cushie continua certo de que não há mistério envolvido. The only support that I have seen for there being a mystery in the Bermuda Triangle comes from a number of writers whose basic facts are grossly inaccurate. The Bermuda Triangle mystery is probably one of the best hoaxes that's ever been pulled off. Certamente ainda existem dúvidas sobre as últimas mensagens de desespero do voo 19, como lembra Walt Winchell, a serviço na época. We monitored all the transmissions coming in, going out, and I don't recall ever hearing some of the transmissions that were claimed to have been made by Mr. Taylor about the wild water, and we're upside down and we don't know which way is west, and our compasses don't work and all that. They were lost, yes. And that was very evident from Lieutenant Taylor's transmissions, but there was nothing like that. That water was white, or that we understand. There's all kinds of stories out, but it can't be confirmed at all by me. Walt and I were both in the tower the entire time. Em maio de 1991, o mistério do Triângulo das Bermudas aumentou quando um grupo de exploradores, procurando no leito do mar por galeões espanhóis naufragados, encontrou os restos intocados de 5 aviões de guerra da Marinha Americana a 16 quilômetros de Fort Lauderdale. Não havia sinal de tripulação. Seriam os restos do voo 19? Graham Hawk, um dos mergulhadores, disse como se sentiu ao fazer o que parecia ser uma grande descoberta. Shocked and surprised. We just didn't expect to find the fifth. It just fit too closely with Flight 19. You know, 5 aircraft disappeared. So, at this point we decided that really if this wasn't Flight 19, there's a very cruel joke.
Apesar de os aviões terem sido encontrados fora do que se considera o Triângulo das Bermudas, a maioria das pessoas se convenceu de que o mistério de 46 anos da patrulha perdida havia sido finalmente solucionado. Do ponto de vista do historiador naval El McElhinney, não restava dúvida. I'm very happy about it. You know, there's been stories that they've been taken up by flying saucers, which I never believed. One of the personnel officers from Fort Lauderdale Naval Air Station used to tell that story, and the newspaper used to like it, but I never could believe that. Contudo, um exame detalhado dos 5 aviões revelou que eles não pertenciam ao voo 19. Aparentemente, os números de série não batiam. Portanto, a discussão sobre o estranho desaparecimento do voo 19 vai continuar. O mistério permanece tão intrigante hoje como foi há mais de 50 anos.